Vira para o seu irmão e fala assim: tem fogo aí? Aleluia! É hoje. Hoje tem. O mais interessante é que tem irmão que está parado com mais uma estátua. Mas tudo bem. E nós aqui, sapateando. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre a atuação do Espírito Santo em nós. Amém? Por isso nós estamos numa pegada mais pentecostal. Aleluia! Porque é isso que faz a diferença na nossa vida. Porque se não fosse a pessoa do Espírito Santo atuando na nova aliança, o cristianismo seria mais uma religião. O cristianismo seria mais um ritual de cerimônia, mais um ritual de usos, de costumes, de tradições. A diferença o que faz a diferença da nossa fé em Cristo Jesus, das outras religiões, é a pessoa do Espírito Santo. Porque diversos líderes passaram por essa terra ensinando alguns princípios. Princípios esses que talvez estão até parecidos com a palavra de Deus, mas não é a palavra de Deus. Mas o que faz a diferença é que o nosso líder, Jesus Cristo, um dia morreu, mas ele foi ressuscitado. E a partir do momento que ele foi ressuscitado, acabou com a religiosidade, acabou com a religião, acabou com as tradições e abriu um relacionamento vivo com o nosso Deus. Amém? Então, o que faz a diferença na vida de um crente não é a igreja que ele congrega, não é o pastor que ele tem, não é as músicas que tocam. O que faz a diferença na vida de um crente é a presença do Espírito Santo, é a manifestação do Espírito Santo, é o envolvimento com o Espírito Santo. E nessa noite nós vamos falar um pouco mais a respeito do Espírito Santo. Você está preparado? Eu não vou pregar aqui a respeito de um Deus chamado Espírito Santo. Nós temos o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito. Não são três deuses, é apenas um único Deus. É um único Deus que se manifesta como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Aleluia! Então eu não vou pregar falando de um Deus apenas, o Deus Espírito Santo. Eu estou falando de Deus, amém? Mas ele se manifesta de forma diferente. Pastor, como é que isso funciona? Deus Pai, Filho e Espírito Santo sendo três em um? Não sei, depois você pergunta para ele, tá certo? Talvez ele pode te responder. Mas essa questão, como que funciona, é algo que realmente nós vamos entender na eternidade. Mas só que ele manifesta dessa forma. Deus Pai, Filho, Espírito Santo. Três em um só. Nós temos um único Deus. Nós não temos três deuses. Um único Deus que está vivo e que em breve vai voltar. Aleluia. O Espírito Santo, então, irmãos, é uma pessoa. Digo, o Espírito Santo é uma pessoa. Ele é uma pessoa que mora dentro de nós a partir do momento que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Se você abrir sua Bíblia, você vai abrir a sua Bíblia lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Se você encontrou, você pode repetir comigo assim: eu cresço, eu progrido e eu prospero, fundamentado na palavra de Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim: e se alguém está em Cristo, é uma nova criatura ou uma nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Se alguém está em Cristo, as coisas antigas já se passaram e se fizeram coisas novas, porque essa pessoa se tornou uma nova criatura, uma nova criação. Amém?
Quando você se torna uma nova criatura, quando você se torna uma nova criação, o que faz mais sentido em algumas versões bíblicas é o termo, a expressão nova criação. Quando você se torna uma nova criação, existe a pessoa do Espírito Santo que vem habitar dentro de você. Em João, abra sua Bíblia em João, capítulo 14. Livro de João, capítulo 14, versículo 17. João 14, 17. Diz assim: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não vê, nem o conhece. Vós, diga assim, está falando comigo. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Amém? Quando Jesus disse isso, ele estava falando no futuro, a respeito do Espírito Santo que viria e que ia habitar na vida das pessoas. Mas o Espírito Santo, ele habita em você quando você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Amém? Então, quando você nasceu de novo, duas coisas aconteceram dentro do seu interior. Uma nova criação, uma nova criatura, uma nova natureza foi colocada dentro de você. A natureza de pecado foi tirada. E a natureza santa, justa e boa de Deus veio morar dentro de você. Amém? A natureza de pecado foi arrancada. Se a natureza de pecado foi arrancada, logo você se considera um pecador? Não. Porque a natureza de pecado ela foi arrancada. Porque a Bíblia fala que ele levou sobre si os nossos pecados, transgressões e iniquidades. Ele tomou e ele levou sobre si. Então, uma natureza de pecado não habita dentro de você. A lei da física diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. A própria palavra de Deus diz que onde abundou no passado, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, onde abundou no passado. Então, antes de Jesus, todos nós éramos pecadores. Vivíamos segundo a influência e o domínio do pecado. Onde abundou o pecado, a partir do momento que Jesus entrou na nossa vida, o pecado foi arrancado e superabundou a graça do Senhor. Amém? Então, por que eu peco? Você peca porque você escolhe pecar. Simples. Você peca porque você escolhe pecar. Ah, mas eu sou tentado a pecar. A tentação, irmãos, é algo bíblico e é algo que você vai ter que lidar até o seu último dia na face da terra. Na área onde você estiver uma fraqueza, você será tentado sim. Mas não significa que pelo fato de você estar sendo tentado, você tem que pecar. Amém? Estamos resolvidos nesse ponto? Então, quando Jesus veio morar dentro da gente, duas coisas aconteceram. A natureza mudou, você é pecador? O que você é? Justo. Você foi feito a justiça de Deus. Então, o Espírito Santo, ele não faz visita. O Espírito Santo, ele veio habitar, ele mora dentro de você e ele vai permanecer em você para sempre. Ele não faz visita. Aí, se eu escolher pecar acidentalmente, eu pequei. Livro de João, lá nas cartas de João, ele fala que aquele que tem a natureza, a vida de Deus, aquele que nasceu de Deus, não vive na prática do pecado. Amém? Mas, e se por acaso eu cometer um erro e pecar? O Espírito Santo está dentro de você para te lembrar que você é justo.
O Espírito Santo e a sua consciência te lembra dentro de você que você é um filho de Deus, santo, justo, irrepreensível diante do Pai. Então, já que eu não sou pecador, eu posso sair por aí pecando? Vou nem responder, né? Então, o Espírito Santo é uma pessoa. E essa pessoa veio morar dentro de nós. Ele é uma pessoa que tem vontade, ele é uma pessoa que tem emoções, ele é uma pessoa que fala e ele é uma pessoa que escuta. Ele tem vontade porque a Bíblia fala que os dons foram distribuídos de acordo com a vontade do próprio Deus. Dons ministeriais, pastores, evangelistas, mestres, apóstolos. Os dons do Espírito, dons de curar, palavra de profecia, palavra de conhecimento, interpretação de línguas, orar em línguas. O Espírito Santo, ele distribui de acordo com a vontade dele. Ah, mas só que eu não tenho dom para ser pastor, evangelista, apóstolo, tudo mais. Existe uma parte que a Bíblia fala que você está dentro do ministério de socorros. Ou seja, você tem o dom, a habilidade para poder servir em qualquer área do corpo de Cristo. Além disso, nosso Deus não criou ninguém sem propósito nessa vida. Você tem dom, você tem habilidade dentro de você, que foi o próprio Senhor que te deu. Mesmo se você vai trabalhar na obra ou não, você é um filho de Deus com dom e com habilidade vindo da parte de Deus. E essas habilidades que vêm da parte de Deus, elas trazem o aperfeiçoamento, o ensinamento, o amadurecimento para o corpo de Cristo. Posso ter um amém? Então, o próprio Espírito Santo é uma pessoa que tem vontade, ele escolheu resolver colocar cada um com dom, encaixar cada um numa posição no corpo de Cristo. Ele tem as emoções, por isso que a Bíblia fala que a gente não pode entristecer o Espírito Santo. Ele tem emoções, mas não significa que ele é emocional demais. Entende? Ele fala. Se você já recebeu uma profecia através de uma pessoa, é o próprio Senhor falando. Se você recebeu uma profetada através de uma pessoa, era a própria carne da pessoa que estava comunicando com você. Porque a profecia vindo do Espírito, ela tem detalhes e ela é ligada com a palavra de Deus. E ela tem que testificar algo que já está dentro do seu coração. Ainda que você não tenha clareza, o Senhor começa a sinalizar coisas dentro de você que vão te inclinando para determinada coisa. Daí talvez você não tenha a maturidade, o conhecimento, ou está dando ouvido às vozes demais do mundo, aí vem o profeta e coloca o dedo na sua cara e fala, eis que te digo! Amém? Ou então, assim diz o Senhor! Aí você já cai. O profeta, irmãos, ele não serve para poder guiar a sua vida. Você não pode viver atrás de profecia e de profeta. Porque o Espírito Santo mora dentro de você. O profeta, ele é importante, ele é essencial para poder testificar aquilo que o Senhor já te falou. E se você está falando, mas o Senhor não me falou nada, limpa os seus ouvidos então. Porque o Senhor fala com todo mundo e no seu nível de entendimento. Se você não está escutando é porque você não quer ouvir. Hoje eu estou quente, hoje eu estou pentecostal. O próprio Espírito Santo, ele é o poder de Deus. Amém, irmãos? O próprio Espírito Santo é o poder de Deus. Então, todo o poder de Deus está concentrado na pessoa do Espírito Santo. Todo o poder de Deus está concentrado na pessoa do Espírito Santo. Então quer dizer que Deus não tem poder nenhum? Tem, porque ele, o Espírito, é uma coisa só. Mas todo o poder dele está concentrado no Espírito. Eu não entendi muito bem, mas recebe, porque é isso. É assim. Pela fé, obrigado. Todo o poder de Deus está concentrado na pessoa do Espírito Santo. Então, irmãos,
Todos os sinais, milagres, maravilhas e prodígios que nós vemos na antiga aliança, e tudo aquilo que a gente viu de atuação de sinais, milagres, maravilhas e prodígios na vida de Jesus, e tudo aquilo que nós vemos de sinais, milagres, maravilhas e prodígios na vida dos apóstolos, e tudo aquilo que nós vemos de sinais, milagres, maravilhas e prodígios nas nossas vidas, é a pessoa do Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo tem vontade, tem emoção, fala, escuta e é o próprio poder. Amém? Ela é o próprio poder. Todo o poder de Deus está ligado à pessoa do Espírito Santo. Esse poder de Deus, ele atua nas nossas vidas quando nós vemos lá, quando nós nascemos de novo. Esse poder nos lava, nos regenera e nos recria. Posso ter um amém? Além disso, o Espírito Santo atuando dentro de nós, esse poder do Espírito Santo atuando dentro de nós, ele dá a certeza de que nós somos filhos de Deus. Amém. Nós somos filhos de Deus. O próprio Jesus falou que nós não somos chamados de servos, mas nós somos chamados de filhos. Somos filhos que temos um coração servidor. Público, porque servimos pessoas. Amém? Nesse momento eu estou te servindo. Amém? Nesse momento eu estou colocando para fora um dom, uma habilidade que o Senhor me deu. Não veio de mim. Eu não escolhi. O Senhor deu e eu resolvi acolher. E eu estou colocando para fora. Eu estou evidenciando algo que está vindo da minha vida. E você está alimentando. Portanto, queridos irmãos, rogo-vos, pois, porque eu preciso de me alimentar daquilo que você produz. Porque se você parar de produzir, eu posso morrer de fome. Amém? O Espírito Santo, então, nos ensina, nos guia, ele intercede por nós. Irmãos, às vezes você vai falar assim, nossa, não tem ninguém para poder me cobrir de oração. Não tem ninguém para poder orar comigo. Não tem ninguém para poder pegar junto comigo nessa causa. Por essa causa, eu me ponho de joelhos sozinho diante do Senhor. E não tem ninguém. Mas, irmãos, se a intercessão do Espírito Santo não for o suficiente para você, eu não sei qual oração na face dessa terra de intercessão que vai ser. Porque você tem que entender, e eu também temos que entender. Só abrir um parêntese, prego para você e prego para mim, tá bom? Não estou no nível maior que você aqui não, de espiritual, de jeito nenhum. Estamos no mesmo nível, estamos caminhando para o mesmo destino. Aleluia. Estamos no mesmo destino, caminhando para o mesmo alvo. A intercessão do Espírito Santo, ela é diante do Pai pelas nossas vidas. Nos guardando, nos livrando, nos protegendo. É importante oração com os irmãos, mas existe uma intercessão maior, podemos dizer assim, para nosso entendimento. Amém? Além disso, o Espírito Santo, o poder dele nas nossas vidas nos consola, nos fortalece, nos santifica. Se existe alguma área da sua vida que você está custando a largar, custando a deixar, envolvido numa prática errada, e você sabe que é errado, e eu sei que é errado, e a gente está envolvido naquilo dali ainda, é porque está faltando mais relacionamento com o Espírito Santo. Porque quem santifica, santificar é separar. Quem te separa da prática do que é certo, do que é errado, é o Espírito Santo. Então, às vezes, você está tendo dificuldade de romper em algumas áreas, de vencer alguma coisa que sempre volta ali na sua mente, no seu coração e tal, e fica aquela coisa, e vira e mexe, talvez cai de novo e volta, aquela área da fraqueza que cada um tem. Não precisa dispor ninguém, que ninguém aqui é perfeito. Nós estamos em Cristo Jesus, por isso que nós temos a perfeição de Cristo em nós. É Cristo em nós.
Então, às vezes, fica naquela área da fraqueza, aquela coisa toda. Você precisa de intensificar, e eu preciso de intensificar o nosso posicionamento nas dimensões espirituais. O nosso envolvimento com o Espírito Santo. Porque é Ele que nos separa. Porque é Ele que nos santifica. Posso ter um amém? O Espírito Santo, ele glorifica Jesus. Então, uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela não vai ter a glória para ela vai ter a glória para Deus. Porque o Espírito Santo, ele não fala a respeito dele mesmo. O Espírito Santo, ele sempre aponta para Jesus. É o nome de Jesus que tem que ser glorificado. É o nome de Jesus que tem que ser exaltado. A glória tem que ser dada a Jesus. O Espírito Santo nos vivifica e ele nos frutifica. Frutificar é mais do que dar resultado. A frutificação está ligado ao caráter cristão. Então, uma mudança de caráter, ela vem a partir do momento que a pessoa escolhe se relacionar com o Espírito Santo. E aí o caráter dessa pessoa começa a frutificar, produzindo amor, produzindo paz, produzindo longanimidade, domínio próprio, mansidão. E isso vai sendo ajustado. Os dons, irmãos, é de Deus para as nossas vidas, mas o fruto é nosso para Deus. Amém? A partir do momento que o Espírito Santo vem habitar em nós, nós nos tornamos seres espirituais. Então, como eu me torno um ser espiritual e você se torna um ser espiritual a partir do momento que aceitamos Jesus, nós somos capazes de tocar nas duas dimensões, tanto na dimensão espiritual quanto na dimensão natural. Se você abrir sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 2, capítulo 2, versículo 4. Você encontrou, você pode dar um glória a Deus. Paulo está falando da seguinte forma: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Diga, do Espírito e do poder. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Aleluia! Então, quando eu me torno uma pessoa espiritual, eu tenho capacidade de tocar nas duas dimensões, tanto na dimensão espiritual quanto na dimensão natural, sim ou não? Aí ele está falando a respeito de uma sabedoria. A palavra que ele pregava, ela era baseada não numa sabedoria humana, num conhecimento humano, adquirido por livros ou instruções seculares, sendo que isso é lícito, amém? Você tem que estudar, você tem que, né? Essas coisas todo mundo já sabe. Mas a palavra que ele pregava, ela estava baseada na pessoa do Espírito Santo, no poder de Deus. E quando você prega um evangelho, e esse evangelho tem a presença do Espírito Santo, tem a unção, tem o poder de Deus, não tem como uma vida ficar da mesma forma. Se ficar, irmãos, é porque quer. Porque o Espírito Santo não vai invadir o coração de ninguém. Aí ele continua dizendo aí no versículo 6, entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada. Ele está falando o seguinte, olha, eu estou pregando aqui uma palavra de sabedoria, mas não é uma sabedoria humana. É uma palavra de sabedoria que eu preguei entre os experimentados. Quando ele fala entre os experimentados, ele está se referindo que ele pregou para pessoas que são maduras. São pessoas eruditas. São pessoas que tinham um conteúdo, que eram embasadas.
não eram pessoas que foram, talvez, selecionadas por ele para poder ser persuadida ou encantada pelo evangelho. Como é que fala a palavra? Eu esqueci. Manipulada, mais ou menos nesse sentido. Ele falou que pegou para pessoas onde pessoas tinham o conhecimento. Eram pessoas experimentadas, maduras, pessoas que eram talvez vividas. E ele disse da seguinte forma aí no versículo 6: a sabedoria desse século nem dos poderosos dessa época que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, o qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Presta atenção, ele está falando que ele pregava o evangelho baseado numa sabedoria. Essa sabedoria era a sabedoria que vem de Deus. Sabedoria essa que era envolvida poder e presença do Espírito Santo. Essa sabedoria ele pregou para pessoas que foram experimentadas e para os poderosos desse mundo, dessa época, que se reduzem a nada diante dessa sabedoria que ele pregou. Amém? Aí ele começa a dizer, olha, falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora, no passado. Porque a sabedoria de Deus, no passado, ela era um mistério. A sabedoria de Deus, no passado, ela não era revelada, ela era oculta, ela era escondida, ela era misteriosa. Amém? Porém, ele diz no versículo 8 da seguinte forma: sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Ele está querendo dizer o seguinte: a sabedoria de Deus, ela era oculta, mas a partir do momento que essa sabedoria foi revelada, quem foi revelado? Jesus Cristo. O mistério se refere a Jesus. O mistério se refere à pessoa de Jesus. O mistério se refere a Jesus, porque no Antigo Testamento as pessoas não tinham Cristo revelado igual nós temos hoje. As pessoas elas tinham alguns sinais, sombras da revelação do que estaria para poder vir. E Jesus Cristo era a própria sabedoria de Deus. E ele está falando, antigamente, a sabedoria de Deus ela era escondida. Mas a partir do momento que crucificaram Jesus e Jesus foi ressurreto, a sabedoria que é o próprio Jesus se multiplicou. Existe Jesus morando dentro de cada um de nós. Por meio do Espírito Santo. O próprio Espírito Santo representa a pessoa de Jesus morando em nós. E Jesus é a própria sabedoria. O Espírito Santo de Deus é a própria sabedoria que antes era mistério. Daí, irmão, se você receber uma palavra e a pessoa que está te dando uma palavra chegar para você e falar, irmão, isso é mistério. Você fala, não é mais não. Por quê? Porque o versículo 9 diz o seguinte: mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouvirão. Você canta alguns versículos da Bíblia, que já virou música, está tão latente, você lê o versículo cantando. O versículo 9 diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em um coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu garanto que você já colocou esse versículo, desejando esse versículo de feliz aniversário para alguém. Porque crente raiz deseja isso. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, não sei o que tem, dá esse versículo para uma pessoa que faz aniversário. Antigamente, as pessoas, o que Paulo está falando nesse texto é o seguinte, a sabedoria delas eram baseadas na sabedoria humana e nos sentidos.
Eles queriam entender, conhecer a Deus baseado nos sentidos, pelos olhos, por aquilo que eles estão vendo, por aquilo que eles estão ouvindo e pela sua própria sabedoria do homem. Mas Deus, ele não é conhecido por meio dos sentidos. Deus, ele é revelado e conhecido por meio do Espírito. Por isso que ele fala, olha, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem a sabedoria humana consegue alcançar essa dimensão da sabedoria de Deus. Porque a sabedoria de Deus, no versículo 10, diz o seguinte: Deus revelou por meio do Espírito. Então não existe nada mais oculto na sua vida. Não existe mais nada de mistério na sua vida. Diga mistério. Não existe mais mistério de Jeová na sua vida, nem manto para poder desenrolar. Ah, mas só que eu não sei o que vai acontecer lá na frente. Se você inclinar a sua mente e o seu coração para as coisas do Espírito, o Espírito te guia. E você vai acabar sabendo. Se você não sabe qual o próximo passo a dar, não é porque é um mistério, é porque você não se inclinou para poder ouvir aquilo que o Senhor tem. Digo isso para você e digo isso para mim também. Diz aí no versículo 10, mas Deus nos revelou por meio do Espírito, porque o Espírito a todas as coisas investiga até mesmo as profundezas de Deus. Diga profundezas. Profundezas de Deus. Irmãos, o Espírito Santo atinge as profundezas de Deus. Se existe a profundeza, é porque existe uma parte que é rasa. E se o Espírito Santo está na minha vida e na sua vida, existe um nível mais profundo para a gente poder ir. Podemos sair do raso em nome de Jesus. Tem mais. Aleluia! Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Por causa do Espírito Santo de Deus, dentro das nossas vidas, nós podemos conhecer aquilo que nos foi dado gratuitamente. Nós podemos conhecer a graça, experimentar da salvação, experimentar de cura, de libertação, de prosperidade, de crescimento, de maturidade, por causa do Espírito Santo dentro de nós, que nos conduz a um nível de profundeza em Deus. Disso também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Porque quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Ele está falando o seguinte: existem dois tipos de pessoa, a natural e a espiritual. Nós somos seres espirituais capazes de tocar na dimensão espiritual e na dimensão natural. Se inclinarmos mais para as coisas naturais, iremos ter mais consciência das coisas naturais. Mas uma vez que escolhemos viver em espírito, vamos conferir as coisas espirituais com espirituais. E ele fala, olha, nós temos a mente de Cristo. A mente de Cristo, irmãos, não é a cabeça de Jesus vindo e posicionando na sua cabeça.
Não é a mente brilhante de Cristo só vindo uma parte do cérebro e posicionando dentro de você. A mente de Cristo é o Espírito Santo dentro de nós, que investiga as coisas na profundeza de Deus e traz para a gente, e investiga as motivações internas do nosso coração e leva para Deus. Por isso que ele fala, nós temos a mente de Cristo. Temos a mente de Cristo por causa do Espírito Santo dentro de nós. Amém? Daí ele diz da seguinte forma, o espiritual vai conferir as coisas espirituais com espirituais. A partir desse momento, eu vou me relacionar com coisas espirituais porque eu sou um espírito. Então, eu sou um espírito, Tessalonicenses disse isso. Eu sou um espírito, possuo uma alma e habito em um corpo. Deus, ele é espírito. O Espírito Santo é um espírito. A palavra de Deus, ela é espiritual. As bênçãos espirituais que estão nas regiões celestiais são espirituais. O diabo e seus demônios são seres espirituais. O que mais? Deus é o Pai dos Espíritos. Então você começa a entender que existe uma dimensão espiritual onde a gente pode tocar. E essa dimensão espiritual é uma dimensão mais importante para as nossas vidas porque ela é eterna e a natural, passageira. Então, por onde eu vou me inclinar é onde eu vou receber o maior feedback das coisas. Se eu sou mais natural, eu vou ter mais consciência das coisas naturais, eu vou receber mais informação das coisas espirituais. Mas a partir do momento que eu me torno uma pessoa a ser inclinada mais à palavra de Deus e praticar a palavra, eu cresço nas dimensões espirituais. Aí sim eu começo a ser guiado pelo Espírito Santo. Ser guiado pelo Espírito Santo é mais do que o Espírito Santo te dizer sim, não, avança, retroceda ou pare. Em 200 metros, vire à direita. É mais do que isso, irmãos. Ser guiado pelo Espírito Santo é você ter a sabedoria de Deus por meio do Espírito habitando dentro de você, você recebendo a mente de Cristo e colocando em prática. Quando você coloca em prática, você anda em sabedoria. Ser guiado pelo Espírito Santo é mais do que ouvir instrução, é andar em sabedoria. Mesmo estando no mundo natural, podemos andar em sabedoria. É por isso que quando Jesus pregava, as pessoas ficavam admiradas. Porque ele falava aquilo que o Pai falava. E Jesus veio como homem nessa terra. Ele tinha um lado humano quando andou nessa terra. E ele precisou da dependência do Espírito Santo. E o Espírito Santo falava para ele as coisas que Deus falava. Por isso que quando ele falava com sabedoria. E o povo admirava. E o povo era impactado por causa da influência do Espírito Santo. Amém? Quando eu me inclino mais para as coisas espirituais, porém de forma equilibrada, porque a igreja de Corinto era uma igreja extremamente que se movia nas dimensões do Espírito. Porém, era uma igreja que tinha muito problema e problema sério. Eles eram desequilibrados. Eles não tinham equilíbrio entre fruto e dom. Eles eram totalmente desequilibrados. Então, quando eu me inclino para as coisas espirituais de maneira equilibrada, eu começo a trazer para dentro de mim um fortalecimento interno. Eu começo a fortalecer as minhas estruturas internas. Eu começo a ter uma firmeza e eu começo a ter uma estabilidade internamente, e essa firmeza e essa estabilidade internamente vai refletir exteriormente no meio dos meus relacionamentos e nas áreas da sociedade onde eu atuo. Posso ter um amém? Se você abrir sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 6, Efésios, capítulo 6, versículo 10,
Efésios capítulo 6, versículo 10, diz da seguinte forma: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Quando eu me inclino para as dimensões espirituais, eu começo a ser fortalecido na pessoa e no poder do Espírito Santo. Eu começo a ter uma estabilidade. Eu começo a fortalecer de dentro para fora. Eu começo a receber um alimento espiritual e por fora um alimento natural. Eu começo a criar estruturas internas dentro de mim que não se abalam diante das circunstâncias. Eu começo a criar estruturas que me fortalecem para poder avançar e vencer adversidades. Eu começo a criar dentro de mim estruturas, colunas, fortalezas na minha mente, no meu coração, para blindar-me dos ataques de Satanás. Posso ter um amém? Eu me fortaleço por dentro. Essa expressão aí no versículo 10, quanto ao mais, significa que ele está concluindo uma ideia que ele começou. E qual a ideia que ele começou? A ideia que ele começou está lá no capítulo 5, quando você volta em um capítulo. No capítulo 5, a ideia principal do texto é quando ele fala a respeito de ser cheio do Espírito Santo. Está lá no versículo 15. Diz da seguinte forma: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Então, quando eu sou um ser espiritual, eu ando na sabedoria de Deus, porque a sabedoria de Deus foi revelada. Amém? A sabedoria de Deus não está mais oculta. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Versículo 17, por essa causa, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho no que há de dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Quando eu me torno um ser espiritual e tenho consciência disso, eu começo a me encher do Espírito Santo. E quando eu sou cheio do Espírito Santo, eu começo a criar dentro de mim fortalezas, estruturas, colunas que são resistentes para eu poder vencer o dia mau. Posso ter um amém? A firmeza, a estabilidade interior, ela nos faz tomar algumas decisões que são sábias. Eu paro de tomar e de falar coisas que são insensatas, fracas, sentimentais ou emocionais. Mas eu começo a ser guiado de forma sábia por meio do Espírito Santo. Quando eu começo a ser cheio do Espírito Santo, eu me torno uma pessoa mais forte por dentro, emocionalmente, espiritualmente, sentimentalmente. Amém, irmãos? Para eu ser firme, para eu estar fortalecido, eu preciso da presença do Espírito Santo. Se eu não estou firme, se eu não estou fortalecido, eu sou uma pessoa instável e fraca. Se existe alguma área da sua vida onde você tem uma instabilidade, e se uma fraqueza tem te dominado muito, é porque você não está se enchendo o suficiente da presença do Espírito Santo. Se eu sou uma pessoa instável a respeito do meu posicionamento em Cristo, se eu sou uma pessoa instável em relação às minhas emoções, se eu sou uma pessoa instável em relação aos meus sentimentos, se eu sou uma pessoa instável em relação a tudo aquilo que me cerca e nas áreas da minha vida, essa instabilidade e essa fraqueza apenas está mostrando algo. Você e eu não estamos cheios do Espírito Santo o suficiente.
Porque a Bíblia diz que se você quiser vencer o dia mau, você tem que ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder. E Paulo fala isso, seja cheio do Espírito Santo, porque quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo, ela não dá trabalho para ninguém na sociedade. Por que que ele está falando? Porque o texto fala que quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo, o marido sabe o posicionamento dele, a mulher sabe o posicionamento dela, os filhos sabem o posicionamento, o patrão sabe como atuar com o servo sabe o empregado com o patrão, e todo mundo consegue viver em sociedade e juntos conseguimos resistir o dia mau. Ser cheio do Espírito Santo, irmãos, não é apenas falar em línguas ou cair no movimento. Ser cheio do Espírito Santo é saber relacionar com as pessoas aí fora, é saber transitar nas áreas da sociedade aí fora, é demonstrar a evidência do fruto. Ser cheio do Espírito Santo é ser firme por dentro, não ser mais uma moeba, não ser uma geleinha, não ser um smile, sei lá o que fala, não ser uma gelatina que qualquer coisa que bate, treme e esmorece. Pelo amor de Deus! Temos que parar de ficar lambendo as mesmas feridas. Porque ele falou, seja cheio do Espírito, porque um dia mau pode bater na sua porta. E se bater, como é que você vai resolver o problema? Prego para você e prego para mim, não estou bravo não. Um crente, quando fica instável e quando fica fraco, irmãos, ele vira um crente carnal. E o que é um crente carnal? Reclama, não consegue submeter. Graças a Deus, um gabinete coletivo nessa noite, Pai. Obrigado por um gabinete pastoral nessa noite. Coletivo. Reclama, não consegue submeter, não consegue fazer aquilo que tem que ser feito por causa da obra, não é capaz de abrir mão de algumas coisas por causa da obra, é cheio de mimimi, fica com as feridinhas, aí a feridinha vira um machucado, e tem crente que está carregando nem é ferida, nem machucado, é escara fede. Irmãos, nós vamos para um novo templo, um novo tempo, uma nova era, uma nova dimensão. Esteja disposto a largar suas cacas para trás. Porque eu estou largando as minhas. Porque eu quero aquilo que o Senhor tem. Porque eu estou disposto a receber aquilo que o Senhor tem para mais. Sabe, irmãos, existe algo nas profundezas de Deus nos aguardando. E o diabo, às vezes, quer fazer a gente andar ao redor da gente mesmo, perdendo tempo com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, com os nossos problemas, com as nossas fraquezas, com as nossas instabilidades. Quando eu fico instável e quando fico fraco, eu começo a ficar na carne. E crente na carne é um pé. É uma úlcera de pressão, irmão. E aí você tem que colocar o colchão casca de ovo. Porque a pessoa fica sensível. Pastor, você está falando para mim? Não, eu estou falando para você. Esse tipo de comportamento, irmão, se aparece dentro da igreja, aparece nas outras áreas da sua vida. Aparece lá no lugar onde você atua. Aparece no emprego, aparece na faculdade, aparece na escola, aparece dentro de casa. Porque se isso acontece aqui, vai acontecer lá fora. Irmãos, vamos parar o seguinte, vamos alinhar uma coisa aqui. Quando você está com um problema, a primeira coisa que você tem que largar não é a igreja. Não é a palavra de Deus. Não é sair da comunhão. Se você está passando por um problema, você tem que permanecer. Ainda que você não esteja andando, ainda que você esteja ali mancando, mas você tem que continuar. Eu não entendo porque as pessoas passam por problemas e abandonam a igreja. Se Deus é o único capaz de solucionar
de ajudar, vai buscar resposta lá fora? Quem aqui pediria conselhos ao seu pior inimigo? Se você pede conselhos para o seu pior inimigo, vem cá que eu vou orar por você. E por que muitas pessoas estão tomando decisões baseadas na carne? O pior inimigo do crente. Porque deixou de estar cheia do Espírito Santo. Quando você deixa de estar cheio do Espírito, você fica fraco, você fica instável e você dá espaço para a carne. Eu não vou negar o nosso lado humano. Tem um lado humano, sim. Existe um lado humano. Mas não significa que a gente vai escutar somente a voz do lado humano. Existe um testemunho, existe uma voz superior, que é a de Deus. Quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder para resistir o dia mau. E como que eu resisto? Como que eu sou fortalecido? Me enchendo do Espírito Santo. Diariamente. Todos os dias. 24 horas. Salmo 112, versículo 7. Abre lá. Você está recebendo a palavra de Deus? Quem está a fim de ir embora, dá um amém. Salmo 112, versículo 7. Fiz uma piada porque ficou tenso. O ambiente pesou. Salmo 112, abri errado. Salmo 112, versículo 7. Fala a respeito de um homem que é justo. E ele diz aí, o justo não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. Quando você receber uma má notícia, você vai desmaiar? Quando você receber uma má notícia, você vai querer sair correndo, suicidar, se matar? Quando eu era criança, eu fui num enterro. E aí estava lá o momento de sepultar. Aí quando foi sepultar, uma pessoa falou assim, não, me leva junto. Aí a outra gritou, segura ela, para não cair na cova. Aí eu penso, gente, como é que uma pessoa quer se jogar dentro da cova? Né? O que é isso? É instabilidade. É fraqueza. É carnalidade. E aí chega uma má notícia. A má notícia, ela pode chegar? Ela pode chegar. Mas a má notícia, você pode abrir a porta e deixar ela entrar? Pode chegar na sua porta, mas deixar entrar depende de você. Então, uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela não tem medo de más notícias, porque ela sabe que a confiança dela está no Senhor, porque ela é fortalecida no Senhor e é fortalecido na força do seu poder. A pandemia, ela trouxe sobre o mundo um manto, né? Manto não é a palavra, não. Sei lá o que ela trouxe, de depressão, uma influência de depressão, de desespero, uma nuvem, não sei quem falou, seja abençoado, aleluia. De desespero, de depressão, de tristeza, de luto, de agonia, de morte, sobre todo o mundo. E isso, irmãos, tem abatido, infelizmente, muitos crentes. Muitos crentes têm se abatido. Não estou isentando essas coisas. Elas existem, elas são reais. Uma depressão existe, ela é real. Um luto existe. Um desespero existe. Uma agonia existe. Mas você
que quer mesmo o Senhor, você tem que ver que dentro de você a paz tem que ser preservada. Mesmo essas coisas acontecendo aí fora. Mesmo essas coisas ocorrendo aí fora. Essas coisas, elas podem trazer instabilidade e fraquezas dentro de nós. Mas só que isso nunca pode parar a vida daquele que está firme em Cristo Jesus. Eu vou te dar um exemplo lá em 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4. Segunda Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Temos, porém, esse tesouro, a palavra, em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Somos perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Paulo está falando a respeito de um poder, da excelência, de um poder superior, preeminentemente, atuando dentro do nosso interior. Existem as tribulações podem te deixar perplexo, atribulado, perseguido, mas não angustiado, não desanimado, não desamparado e não destruído. Por causa de um poder que habita dentro de nós. Essa nuvem de pandemia pode trazer uma tribulação, mas mesmo dentro da tribulação, mesmo dentro da pandemia, nós estamos de pé. Não estamos angustiados, não estamos desamparados, não estamos desanimados, não estamos destruídos. Aleluia! Por causa de um poder que está dentro de nós. Por causa da presença de Deus que está dentro de nós. E tem muito crente às vezes que fala, estou desanimado, está desanimado porque não entendeu o poder que está dentro. Você pode estar, querido, como é que fala? Você pode estar perplexo, mas desanimado não. Desanimado não. Destruído não. Desamparado não. Porque tem um poder dentro de você. Irmãos, esse poder atuava tão fortemente na vida do apóstolo Paulo, que se você abrir lá em Atos, capítulo 14, Atos, capítulo 14, versículo 19. Atos 14, 19, diz assim, quem achou, diga glória a Deus. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade, e no dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe. Olha aqui para mim. O texto está dizendo da seguinte forma, um povo se juntou para dar uma surra no Paulo. Paulo foi apedrejado, deu uma surra. Alguém aqui já apanhou? De pai, de mãe? Um puxão de orelha? Um beliscão? Se não, vem cá experimentar. O povo deu uma surra no homem. Pegou o homem, levou ele para fora da cidade e falou, morreu. A Bíblia diz,
dado como morto. Mas existia um poder dentro desse homem que as pessoas que andavam com ele chegou, rodeou, seja curado em nome de Jesus. O homem levantou e saiu e foi viajar para Derbe. Ei! Aí às vezes chega um probleminha na nossa vida e a gente quer ficar deitado 7 dias, 7 noites em depressão. Uma conta de R$200 que não consigo pagar. Por quê? Porque eu não tenho a consciência do poder atuando dentro de mim. E eu estou me dando como morto. Acabou minha vida. Acabou as minhas coisas. Oh, meu Deus! Não tem como, irmãos, a gente ser esse crente dessa forma. Pelo amor de Deus. O homem foi dado como morto. O outro talvez está na UTI. Lázaro, o amigo de Jesus, não de Brasília, estava dentro da cova. E o poder foi lá e falou: venha! Será que a gente está reunido para poder falar de uma palavra que não é poderosa? Será que nós estamos reunidos para poder falar de um Deus que não é poderoso? E por que a gente fica andando como crente como se não tivesse o Espírito Santo dentro de nós? Não estou minimizando as tribulações, irmãos. Não estou falando que agora, a partir de agora, você é um super-homem, você é uma super-mulher. Não estou pregando dessa forma, não estou falando dessa forma. Se existe um problema, ele é real e ele precisa de ser cuidado, orientado, trabalhado. Mas isso não justifica o seu posicionamento de angustiado, desanimado, desamparado, destruído. Nem o seu, nem o meu comportamento também. Prego para você e prego para mim. O homem foi dado como morto. No versículo 20 fala: no dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. Por quê? Por causa de um poder que ele tinha consciência atuando dentro. E as pessoas que andavam com ele também tinham a consciência desse poder, a dependência desse poder, do que o poder era capaz de fazer. Quando eu decido entrar nos níveis mais profundos com Deus, coisas naturais, coisas sobrenaturais começam a acontecer na minha vida. O sobrenatural começa a ser destravado. Você pode pegar mais uma água para mim, Chay, fazendo um favor? Aleluia! Aleluia! O Espírito Santo, irmãos, além de trabalhar dessa forma no nosso interior, a Bíblia nos traz nos ensina algumas simbologias do Espírito Santo. E essas simbologias fazem uma comparação da atuação do Espírito Santo. Amém? Por exemplo, uma pomba. O Espírito Santo é uma pessoa, não é um passarinho, não é uma pomba. Um outro símbolo que a Bíblia utiliza para poder, um símbolo, uma metáfora, para poder expressar a manifestação do Espírito, é fogo, vento, óleo, relacionado à unção, chuva, vinho, selo, penhor. E existe um outro símbolo que está bem relacionado com a pessoa do Espírito Santo, que chama-se água. E a partir de agora eu vou começar a pregar para você. Preste atenção. Obrigado, viu? Existe uma regra. Pode aplaudir o serviço dela, está todo mundo olhando. Agora presta atenção aqui. Existe uma regra na hermenêutica que fala a lei da primeira menção. O que é a lei da primeira menção?
A lei da primeira menção, o próprio nome já diz, lei da primeira menção. É a primeira vez que algo é mencionado na palavra de Deus. Então, quando nós observamos o primeiro milagre de Jesus, qual foi? Água e vinho. Então, o primeiro milagre de Jesus foi um milagre de transformação. Então, a partir daquilo dali, foi mencionado o primeiro milagre e você extrai o princípio daquilo dali. Jesus, então, transforma vidas. Jesus, então, transforma as coisas, transforma as circunstâncias. Jesus, então, traz alegria verdadeira para a vida de uma pessoa, certo? A primeira vez que o nome de Josué foi citado, Josué estava servindo Moisés. Então a gente vê Josué como um cara que estava sempre ali ao lado do seu pastor, servindo, sendo atuante na obra. E a primeira vez que foi falado a respeito do Espírito Santo está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 2. Gênesis capítulo 1, versículo 2. Gênesis capítulo 1, versículo 2. Diz assim: a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava ou se movia por sobre as águas. Então, a primeira vez que o Espírito Santo é citado na Bíblia, ele é citado nesse versículo e tem uma relação com água. E aí, essa primeira vez que ele é citado pela lei da primeira menção, segundo a hermenêutica, a gente pode extrair uma característica da pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo, então, quando ele está no lugar, ele não está parado, ele está em movimento. Movimento, 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 movimento. Constantemente em movimento. Então, amado irmão, se o Espírito Santo está dentro de você, você não foi chamado para esquentar com os seus glúteos máximo, mínimo e médio o banquinho da igreja. Você não tem o ministério do parafuso da cadeira. Ainda que você não atue aqui dentro, você tem que ser colocado em movimento aí fora. Crente parado dá problema, dá PT. Água parada dá dengue. Amém? Então ele parava e ele se movia pela face das águas. Então o Espírito Santo ele se move. O Espírito Santo ele movimenta. O Espírito Santo nos coloca em movimento. O Espírito Santo nos leva a certos lugares, a certas pessoas. O Espírito Santo, quando nós queremos nos submeter à unção do Espírito, somos guiados, orientados pelo Espírito. Amém? Daí, se você abrir sua Bíblia lá em João, capítulo 7. João, capítulo 7. Versículo 37, você vai ver uma fala de Jesus. Dizendo da seguinte forma: no último dia, no grande dia da festa, que festa que é essa? Que festa que é essa? Essa é a festa dos tabernáculos. No último dia, não vou entrar em detalhes da festa dos tabernáculos para a gente poder já ganhar mais tempo, né? Por isso que o culto começou às 6 horas. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha e beba. Venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas, de água viva. Rios, no plural. Porque ele é a fonte. E quando você vai na fonte, rios começa a fluir da sua vida. Se você abrir sua Bíblia lá em Salmo 46,
Lá em Salmo 46. Salmo 46, versículo 4. Se você encontrou, pode dar um glória. Salmo 46, versículo 4 diz assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Paulo diz da seguinte maneira que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. O nosso corpo é lugar da habitação do Altíssimo. Jesus mora dentro de nós, a fonte de águas vivas. E existe um rio, uma influência do Espírito Santo em nossas vidas, cujo objetivo é nos alegrar. Diga ha, ha, ha. Alegria. Alegria é a marca do crente pentecostal. Alegria, mas eu não estou afim de me alegrar. Então, como diz Sâmia Rocha, se exploda. Porque o reino habita dentro de você. É justiça, é paz e é alegria. E como eu vou ativar essa alegria dentro de mim? Existe um rio que flui de dentro de mim, pela presença do Espírito Santo, e eu ativo simplesmente rindo. Mas eu não estou afim de rir, então você começa, Da mesma forma que às vezes você olha suas contas e fala, tô com vontade de chorar. Você vai pegar agora e falar, tô com vontade de rir, porque meu Deus é meu provedor. Porque em Cristo Jesus, Ele supre as minhas necessidades. Eu estou com vontade de rir, porque o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Eu estou com vontade de rir, porque o meu Deus é um Deus de provisão e não vai faltar nada. Vai chegar em nome de Jesus, sobrará e não faltará. Há um rio de alegria dentro de você. Aleluia! Aleluia! Se você abrir lá em Gênesis, capítulo 2. Gênesis, capítulo 2. Versículo 10, diz assim. Se encontrou, dá um glória. Gênesis 2, versículo 10. E saía um rio do Éden para regar o jardim. E dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison. É o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra ônix. O segundo rio chama-se Gion. É o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é o Tigre. É o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto é o Eufrates. Olha para mim. Geograficamente, nessa época, para os dias de hoje, é muito difícil encontrar a localização. Certo? Porque mudou. O bairro que você cresceu, passou a sua infância, geograficamente ele já mudou. Muita coisa. Certo? Assim é a geografia bíblica também. Muita coisa mudou ao longo do tempo. Então, às vezes, achar a localização exata fica um pouco mais difícil. Essa região é uma região da Mesopotâmia. Representa atualmente ali onde está o Iraque. Mas, originalmente, comparado com esses dias daqui da Bíblia de Gênesis com hoje, há uma mudança, certo? Mas a Bíblia nos traz também o significado de alguns nomes. Por exemplo, Éden significa lugar da presença, plenitude, lugar de delícias, de prazer. O nosso Éden hoje chama-se Jesus Cristo. Nele nós temos plenitude, prazer, alegria, completude. Certo?
Se eu estou em Cristo, e Ele é a fonte de águas vivas, de mim começa a fluir rios. E aqui fala que no Éden tinha um rio. E o primeiro rio chama-se Pison. E no Strong, quando você vai olhar a concordância, ele significa aumento. Pison é aumento. O ouro que a terra que ele rodeava significa a glória de Deus, a prosperidade. Ouro simboliza a manifestação da glória de Deus. Então, o primeiro rio, Pison, que significa aumento. O segundo rio, Gion, que de acordo com a tradução, significa irromper, corrente que arrebenta as margens. É um rio caudaloso que ele transborda para suas margens, atravessa as margens. Então, é um rio de rompimento. O quarto rio, terceiro rio, é o rio Tigre. E é um rio, de acordo com a tradução, ele tem velocidade. E o último e o quarto rio é o rio Tigre, que de acordo Eufrates, que é o rio que tem significado como abundante, frutífero. Existem áreas da sua vida que você precisa de aumento, de velocidade, de rompimento e de abundância. E de alegria. E como que você consegue isso? Você consegue isso não na força do seu braço ou no seu próprio entendimento. Porque para você romper com certas coisas, você precisa de mergulhar nas águas do Espírito. E como que você mergulha nas águas do Espírito? Da seguinte forma. E ali uma fonte de água viva começa a jorrar do seu interior. E aí o Espírito começa a pegar junto. E começa a se mover. E se você não arredar o pé, começa a chegar na sua vida aumento. As coisas começam na sua vida com velocidade, porque o Espírito Santo está dentro de você. Você não foi chamado para poder ficar parado. Aleluia! Os irmãos do louvor podem subir. Você não foi chamado para poder ficar parado. Você começa a se posicionar nas dimensões do Espírito e começa a fluir da sua vida rompimento, abundância. Em algumas áreas, alegria, aquilo que te feriu, aquilo que te trazia tristeza, começa a brotar alegria, 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 rompimento, rompimento, velocidade, aumento, frutificação. Você pode dizer rompimento, aumento, velocidade, frutificação, aumento, rompimento, velocidade, frutificação. São coisas que só o Espírito Santo pode trazer na sua vida. São coisas que somente seres espirituais conseguem. Por isso que as pessoas podem perguntar, como que você conseguiu? É porque dentro de mim existe fonte de água viva a jorrar, trazendo aumento, aumento, frutificação, aumento, frutificação, crescimento, rompimento. É só isso que o Espírito Santo de Deus pode fazer na sua vida. Aleluia!